que o colaborador efetivou a venda das referidas joias em uma loja, né? Isso. No centro de Miami. No centro... É um centro empresarial ali, né? Só pra gente, até para especificar. Em um centro especializado, né? Em um centro especializado na cidade de Miami, denominado... Isso, sim. Isso, acho que é nesse... Vou mostrar a fachada, acho que é nesse. Centro... Deixa eu ver. Porque na época tava com o andame. Entrando aí. Entrando aí, a segunda loja à esquerda. Denominado. Denominado. Aí você lê ali, ó. Isso aí, o Building. É esse mesmo, né? Eu acho que é esse mesmo. Fala aí, Casimiro, o nome. Só fala para ele confirmar. Seibold Jewelry Building. Você confirma que foi nesse local. Tá. Deixa eu tentar escrever. Seibold Jewelry Building. Pelo valor de cerca de 15 mil dólares. Mas foi por aí. Foi Entre 15 e 18 mil dólares? Tá. Interessante detalhar a loja que ele lembra, recorda. É só pra gente tentar especificar o local da loja. A segunda ou terceira loja à esquerda Entrando no prédio, a segunda loja à esquerda. A terceira loja à esquerda. Pelo valor de entre 15 e 18 mil. Não, pelo valor. Tiro de cerca, né? Pelo valor. O senhor não tem exatamente se é 15 ou 18 mil, né? Eu acho que foram 18 mil. 18 mil. Pelo valor acho que foram 18 de mil. cerca de 18 mil dólares. Tava assim. Porque estava assim. Exatamente assim mesmo. 18 mil dólares. 18 mil dólares. Que apesar de não se recordar o nome da loja, ela está localizada após a entrada principal. Isso. Segunda ou terceira loja à esquerda. Segunda ou terceira loja à esquerda. Na segunda ou terceira loja à esquerda da entrada principal. Como é que foi feito esse pagamento? Dinheiro. Esse foi em espécie. Esse foi espécie. Dinheiro. Inclusive não deram nota, não deram nada. Teve nota? Nada. Foi bem... Que o pagamento foi realizado em espécie. Isso. Sem emissão de nota. Nota nem nada. Então, assim, ele pegou... Ou seja, não há nenhum registro da venda desse bem. Não. Que não há registro da venda das referidas joias. Realizado em espécie sem emissão de nota. Que não há registro da venda dos referidos bens. Certo, aí o senhor vendeu esses dois. Isso. Aí, e aí voltei para o Brasil. Fiquei um tempo na casa do meu pai. Esse dinheiro em espécie, o senhor voltou com ele ou deixou lá? Não, eu voltei com ele. Que retornou, que em seguida retornou ao Brasil com os 15 mil dólares em espécie. O resto ficou na conta do seu pai. Ficou na conta do meu pai e ele iria tirando devagar e eu ia dando ao presidente de tanto em tanto. A gente vai entrar nesses detalhes. Tá. Então isso foi em junho de 2022. Isso. Tá. E aí, até a gente chegar ao final do ano, né, onde tem a questão das joias do kit. O kit rosé até então você já tinha feito uma avaliação. Esse não entrou. Esse entrou no final do ano. Esse entrou no final do ano, até porque a destinação dele só foi feita no final do ano. Esse entrou no final do ano. Ainda nesse período, o senhor já começou a repassar esse dinheiro ao presidente? Logo que eu cheguei, acho que 18 mil, eu já entreguei para ele. E, ao retornar ao Brasil, entregou os 18 mil dólares em espécie ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, e eu só peguei para mim o dinheiro dos meus custos, da passagem aérea, retirando os custos e do aluguel do carro que eu tive que fazer. Os custos referentes à passagem aérea e aluguel de veículo.
basicamente era o Felipe Martins, Felipe Martins era o que foi assessor internacional. internacional dele. Isso. Ele tem cargo eletivo? Não. Ele foi assessor internacional do ex-presidente. Isso, era bem ligado com uma área mais ideológica do pessoal, né? Ele vinha com um jurista, que eu não sei o jurista, eu sei que esse jurista escreveu um livro sobre garantias constitucionais. Ele era acompanhado por esse jurista? É. Nas visitas ao presidente, o Lembra o nome dele? Martins vinha acompanhado de um jurista que não se recorda o nome. E eu sei que ele tem um livro escrito sobre garantias constitucionais. Ele mostrou o livro, ele fala como é que é a garantia constitucional na Itália, na Alemanha. Foi isso? Que o referido jurista, que o colaborador se recorda que o referido jurista é autor de livros na área de garantias constitucionais. Em relação a garantias constitucionais. Se você recorda assim da aparência dele? É porque ele foi com um padre, depois que era um padre que também era advogado, jurista. Isso foi mais ou menos em que época? Isso aí foi meio de outubro, meio de novembro já. Meados de novembro. O livro era sobre? Garantias constitucionais, né? E ele que trouxe, né? Esse foi o quê? 2 encontros? Quantos encontros? Não, teve um pouco mais. Ele que trouxe o documento do presidente. Né? O Felipe Martins. Ele junto com esse jurista, eles fizeram um documento do presidente. Que Felipe Martins e o referido juristas levaram ao presidente no Palácio do Alvorada. Um documento. Um documento. O que tratava esse documento? Esse documento, ele tinha acho que 10, sei lá quantas páginas de considerandos, onde ele retratava basicamente as interferências do judiciário no executivo, né? E aí era um decreto que no final dava um monte de ordem, né? Começava com... Na verdade, prendia todo mundo. Prendia Alexandre de Moraes, prendia os ministros todos, prendia saia prendendo todo mundo. Era um decreto que determinava a prisão de ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo, acho que do senador Rodrigo Pacheco, de todo mundo, de todos que de alguma forma atrapalharam o presidente. Aí decretava novas eleições. Tinha vários coisas, mas não... Novas eleições, tinha intervenção militar. Ele não dava ordem, ele não dizia quem... ele não dizia quem ia fazer, ele só dizia o que fazer, mas como fazer ele não falava. Né? Aí falava que ia ser... Como é que é? O fundamento era o quê? O 142 também? Não, é que eu não nos 1006, só vi por alto, né? Mas ele não... Eu acho que ele não dava... Nos considerandos, acho que ele falava como é que ele chegava, mas tanto que ele não dava ordem para ninguém. Determina que o exército não tinha isso, era só prende, institui uma nova comissão de voto, faz em 90 dias uma nova banca de confecção de voto, era assim, era basicamente isso. Mas vamos voltar aqui. Apresentaram esse documento ao presidente, que decretava diversas ordens, entre elas prisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal. Eu acho. Qual o nome dele? Não. Acho que não é esse nome não. Vinícius Furtado. Eu não vou falar porque eu não... Não, aí você põe dentre eles. Não, eu acho que tinha um nome... Alexandre de Moraes. Tem um nome meio árabe. Procura pelos livros. Mas eu não vou... Eu não vou arriscar. Um advogado bobalhão lá. Eu não vou arriscar cravar, não, porque... Os ministros, se você se recorda, era Alexandre de Moraes... Eu não me lembro, acho que o Gilmar Mendes também. Todos os ministros que de alguma forma... Gilmar Mendes... Eu não vou lembrar. Fachin, acho que todos mais da linha ideológica. Eu não vou lembrar. Mas era prender quase todo mundo. Né? Até o Rodrigo Pacheco mandava prender. Determinava também a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Determinava também a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de outras autoridades que de alguma forma se contrapunham ao ex-presidente. Mas não chegava a dar ordem para ninguém, né? Eles chegaram e apresentavam esse documento pronto para o presidente. Pronto. Estava lá, chegou, pediu para falar com o presidente, estava lá, entrou. Felipe Martins, esse jurista, eram os dois. Eram dois. Ideologicamente, né?
ao ex-presidente. Bom, e aí? Como é que foi esse discorrer desses encontros? Aí o presidente... Quer que eu voltar um pouquinho para eu falar dos outros nomes depois? Porque isso aí, acho que é o que vocês querem mais aprofundar um pouquinho. Não, é só para dar o contexto desse encontro. Aí basicamente o presidente, ele corrigiu o documento, ele falou assim, não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição. Não quero... Então que o presidente leu o documento e fez alterações no sentido de manter a ordem de prisão apenas do ministro Alexandre de Moraes e realizar novas eleições. Tá. Isso. E corrigiu, né? E alterou, né? Alterou. Qual? Esse era um pouco o sentimento. As pessoas estavam indignadas, estavam se sentindo lesadas, alguma coisa, mas dali para aquilo virar um golpe, eu acho que tinha muita coisa. Até porque a minha geração de exército ela é diferente de uma geração de 64. A minha geração ela é fruto de uma geração pós-64 que se prendeu dentro dos quartéis politicamente, se afastou da política e voltou um pouco, não ao cenário político, mas a discutir política com o general Vilas Boas. Então, assim, mas dali para ter iniciativas é difícil, porque a gente é muito hierarquizado. Então, se um general não der ordem, o cara pode estar querendo, mas não vai fazer. E vou dizer mais, vai prestar condeniência para o Lula? Vai tratar o Lula igual tratou o presidente? Vai, porque é nosso. Então, assim, por mais que por exemplo, se eu fosse, eu digo eu que eu fiquei 4 anos presidente, se eu fosse designado para ser ajudante de ordem do Lula, eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente. Assim, é nosso. Mas, por mais que eu não gostasse, podia estar me corroendo por dentro, mas assim, minha função é essa, e é isso que eu vou fazer. Então, essas conversas dos militares, eu levo exatamente para essa linha. Assim, grupo de WhatsApp, pessoa falando besteira. É que nem grupo dos empresários. Os caras falando besteira. Besteira aqui. Mas parou. Para ali. Porque não tem para onde ir. Dos 3, né? O almirante Garnier, ele achava que o presidente tinha que fazer alguma coisa. Falou, não, estou com a marinha pronta, quando o senhor der a ordem, a marinha está pronta. Então, ou seja, ele anuía a esse entendimento de golpe. Tá? Só que ele dizia que Desculpa, vamos só para botar aqui o almirante, né? Almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a execução de uma... Seria uma intervenção militar, né? De uma intervenção militar. Era favorável. Só que ele condicionava a participação do exército, porque ele não tinha capacidade sozinho. Uma intervenção militar que afirmava que a Marinha estava pronta para agir, né? Mas condicionava a ação à anuência, à adesão do exército. Né? Para agir, mas condicionava sua participação? A participação da Marinha. Condicionava mais uma Marinha a adesão do Exército. Isso. E o Brigadeiro Batista Júnior, como eu já falei, estava no grupo dos conservadores, ele falava, presidente, o senhor jogou o jogo, né? O senhor entrou no jogo, o senhor quis jogar, o senhor perdeu, não teve fraude, ele categoricamente afirmava. Não teve fraude, né? E agora acabou, agora o senhor tem que ir para casa, o senhor tem que ver o que o senhor vai fazer no futuro, vira oposição. Então, ele era mais... E o Brigadeiro... Desculpa, qual? Batista Júnior era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Era o quê? Terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Vamos abordar agora o tema relacionado às trocas de mensagens que foram identificadas entre o senhor e o coronel Marcelo Câmara relativo ao monitoramento da pessoa denominada professora. Então, inicialmente eu indago ao senhor quem seria a pessoa denominada pelo codinome professora que foi utilizada nessas trocas de mensagens entre o senhor e o Marcelo Câmara. Isso aí foi o próprio presidente que pediu
Quem foi? Era o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Isso. Então esse codinome professora estava associado ao ministro Alexandre de Moraes. Esse termo... Não era codinome, foi para aquela mensagem específica. Tem várias mensagens. Mas não era um codinome que existia. Não, era mas só... vocês estavam se referindo, quando utilizaram... A referência naquele momento o nome, o substantivo professora ao ministro Alexandre de Moraes. Isso. Tá. E quem realizou esse monitoramento, esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Os pedidos que foram feitos para o Coronel Câmara. Até porque, na maioria dessas mensagens, eu não estava em Brasília. Eu estava em São Paulo num evento familiar, que eu fiquei em São Paulo de 12 a 19 de dezembro. Tá. E quem determinou ao senhor que fizesse esse acompanhamento? Isso, foi o próprio presidente que pediu para verificar qual era a posição, a localização do ministro Alexandre de Moraes. Isso. E aí o senhor recebeu essa demanda, o senhor não estava em Brasília. Eu não estava em Brasília. O senhor estava no Palácio da Alvorada. O senhor estava em São Paulo. Em São Paulo. E aí o senhor encaminha essa demanda ao Coronel Câmara. Por que encaminha ao Coronel Câmara? Porque normalmente era o Coronel Câmara que, quando o presidente precisava fazer análise de alguma pessoa, para nomeação, alguma coisa, era ele que fazia. Fazia um levantamento da pessoa, dos dados, rede aberta, tudo que ele tinha. Análise de dados. Análise de dados das pessoas para poder subsidiar a nomeação ou não daquela pessoa. Esses dados são dados restritos do ministro da Suprema Corte brasileira. Não são dados que você se obtém em fontes abertas. Como que o Coronel Câmara obteve esses dados? Desconheço. O senhor não sabe? Não sei quem era. E nesse contexto desse monitoramento, o senhor se recorda qual foi o objetivo que o presidente determinou que realizasse esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Um deles era porque ele tinha recebido uma informação que o general Mourão estaria se encontrando com ele em São Paulo. Então foi uma maneira de verificar se essa informação era verdade ou não. Verificando se o general Mourão estava em São Paulo ou não, casando com se o ministro estava lá ou não, para saber se é verdade ou não. Tá. Esse monitoramento ele começa de 15 de dezembro e vai até o final do ano. Qual seria outro objetivo dessa ordem do presidente ao senhor? Aí eu desconheço. O senhor não sabe? Ele não passou sei, o senhor? Não passou, só pediu para saber qual seria o motivo, ele só deu a ordem? Isso, para verificar onde estava. Para verificar onde que ele estava, como seria o itinerário dele nesse período. Isso. E o Coronel Câmara não repassou ao senhor como ele obteve esses dados? Não. Os dados restritos? Não repassou. Tá. E mais alguém participou dessa ação? Não, eu acho que não. Ficou restrito ao senhor e ao Coronel Câmara? Isso, exatamente. O Coronel Câmara, quando ele encaminha a mensagem, era uma mensagem encaminhada, como se terceiro tivesse passado para ele esses dados. Ele chegou a comentar com o senhor quem seria, quem estaria levantando esses dados? O senhor não perguntou, só recebeu o dado? Só recebeu o dado. E o senhor repassou para o presidente? Agora eu repassei para o presidente, creio que... Mas não no nível de detalhe. Eu falei, presidente, está em São Paulo, está em... O senhor repassou pontual. Onde estava a localização do ministro Alexandre de Moraes? Não no nível de detalhes ali. Que o Câmara tinha repassado. Mas repassou, deu ciência para o então presidente da localização do ministro. O presidente pediu para fazer o acompanhamento de mais alguma outra autoridade nesse período? Nesse período específico de dezembro? Nesse período específico, não. Acho que só do ministro Alexandre de Moraes? Só nesse, Mais algum dado? Então, encerramos às 22 horas e 23 minutos. E o general Alfredo Gomes, ele era um meio termo dos dois. Ele entendia a situação do país, ele entendia, também não concordava com como as coisas estavam sendo conduzidas, mas que não tinha nada para fazer, até porque não foi comprovado fraude nenhuma, não tinha o que fazer, não era atribuição das Forças Armadas, né? Inclusive o controle constitucional é feito pelo Senado, não é o Exército que vai, né, que vai fazer alguma coisa, e qualquer ação de força que estavam tentando, era que a gente conversava às vezes, era romancear 142, achavam que se fosse assinado um decreto, aquele povo ia ter 30 minutos de alegria e o país ia ser feliz para frente. Aí o general falou, tudo que acontecer aqui vai ser um regime autoritário durante os próximos 20, 30 anos. Aí o senhor manda fazer uma eleição, o senhor ganha a eleição, a força, e aí? E a comunidade internacional? E o Congresso? Como é que vai ser? E em 26, quando o senhor sair? Vai acabar? Ou o senhor vai estar preso no outro dia? Então, assim, o que é um golpe militar? É 20, 30 anos de regime autoritário. Então, por isso que os presidentes gostavam muito de falar com o general Alfredo Gomes. Porque ele era o comandante do Exército. Ele trazia, às vezes, quando o presidente estava ele trazia o presidente para uma sensatez maior. Então, o Freire Gomes, ele estava ali numa
uma situação de intermediária, vamos dizer assim. Que apesar de entender não concordar, mas não tinha que ser com feito. Algumas situações. Era a opinião dele, mas ele não... Na relação institucional que estava ocorrendo no país. As instituições existiam, estavam funcionando. Entendia que não concordava com um golpe de Estado. Mas que as instituições estavam funcionando. Então, Freire Gomes. Freire Gomes. Apesar de... E a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, então, pânico. E aí... O que ela falou? Não, ela falava pra gente fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já dezembro no final, ali. Né? Que compunha também esse grupo. Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele. Assim, tem alguma situação mais específica em relação a essas pessoas, assim, mais contundente que o senhor se recorde? Não, essas pessoas iam, eles falavam com o presidente, almoçavam com ele, passavam a vez à tarde com ele e depois iam embora. Assim, eu não sei, eu não vi se levavam documentos, se discutiram documento, mas ia, passava 2, 3, 4 dias sem ir, aí depois voltava de novo e falava mais com o presidente. Então, mas as conversas eram sempre no sentido que o presidente tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que... basicamente era, o senhor vai ser perseguido, o senhor vai ser preso, os filhos vão ser presos, todo mundo vai ser preso, né? Tem que fazer alguma coisa, a reeleição foi roubada, foi fraudada, né? Então, as envolvidas pessoas conversavam constantemente com o presidente, no intuito de convencê-lo a dar um golpe de Estado, tendo como... Mas eu volto naquela ideia, eram pessoas que estavam incentivando ele a fazer alguma coisa, mas sem respaldo e sem nada. Tem que fazer. O grande mote era o povo, só tem o povo, só tem os caras.